boa noite para você. Belo Horizonte, cidades da região metropolitana e várias pelo interior do estado estão em situação de emergência em saúde pública por causa do aumento dos casos das doenças respiratórias. Além dessas síndromes, bronquiolites, pneumonias e outros vírus têm aumentado a pressão sobre o sistema de saúde, inclusive nas UTIs, sobretudo as pediátricas. Postos de saúde, UPAs e hospitais estão lotados. Só aqui na capital foram mais de 140 mortes por síndrome respiratória. Para a gente falar sobre este cenário e os cuidados possíveis neste momento de friozinho, inclusive, não é? Aqui na região metropolitana, a gente recebe aqui na entrevista coletiva o secretário de Saúde da capital, o Danilo Borges Matias. Secretário, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lucas, boa noite, Orion. Boa noite, colega Cristiano. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e com quem nos assiste. A gente agradece. Também aqui com a gente o infectologista Cristiano Galvão. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Boa noite, secretário. Obrigado pelo convite, pela participação. Obrigado. E o nosso comentarista Orion Teixeira também conosco aqui. Tudo bem, Orion? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Secretário, eu queria que o senhor trouxesse o panorama data hoje da situação aqui de Belo Horizonte, pensando nessa questão dos leitos, que é uma preocupação. Inclusive, houve recentemente uma abertura de novos leitos aqui no sistema SUS aqui da capital. Como é que BH está posicionada hoje, pensando aí nesse cenário? Belo Horizonte vem sendo bastante pressionado em seu sistema de saúde por conta do aumento da demanda, né, dos casos respiratórios. A gente atravessa isso quase que todo ano, né? É uma época em que tempo mais seco, mais frio, é uma circulação de vírus, né, especialmente vírus influenza, e acometendo muito as crianças abaixo de 1 ano e as pessoas acima dos 60 anos. É isso que a gente tem observado mais em número de internações, né? A gente observa também um aumento na procura pelo atendimento de urgência, dos casos que acabam sendo resolvidos por lá sem demandar internação. Sim. Com relação aos leitos, a gente colocou dentro do nosso plano de enfrentamento a esse momento, né, as doenças respiratórias que acometem o município, uma possibilidade de a gente incrementar leitos. E a gente fala em número de leitos como uma forma de facilitar o entendimento para a população, mas o que a gente quer com essa abertura é um maior acesso a internações via nossa central de internação. Então, hoje a gente tem tido uma busca muito grande por internações, mas a gente tem conseguido dar vazão a essas internações. Tanto com aqueles leitos pediátricos que a gente abriu, né, com parceiros como o Hospital da Baleia ou rede própria como o Odilon Berens, e também o Hospital Ciências Médicas da Feluma, mas também para a população adulta, que hoje, por incrível que pareça, tem sido a maior preocupação da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje a pressão por internações, mais do que as crianças, tem sido os adultos. Tá, só para a gente ficar ainda neste assunto, já que o senhor trouxe essa preocupação maior com relação aos adultos, qual que é o perfil desse paciente adulto que tem chegado a essas unidades de saúde e por que de ser o maior foco da preocupação agora? Geralmente, eles vêm com outras doenças associadas, né, chamadas comorbidades, a pressão alta, o diabetes, às vezes já tem uma doença pulmonar pré-existente, que ele faz tratamento e que alguns têm um controle melhor, outros não. E muitas vezes com o perfil de vacinação ainda com o calendário atrasado, sem a atualização completa de tudo aquilo que a gente sabe que protege, né, nessa fase do ano. Doutor Cristiano, o senhor como estudioso e observador dessa cena, né, da saúde pública, como é que o senhor avalia aí a questão da gestão, do planejamento, porque como o próprio secretário disse, é recorrente, mas sabemos qual que é o calendário dessas doenças, né? E o papel da rede pública, a rede privada, a rede filantrópica, o papel do Estado, o papel do município. Como é que o senhor vê essa articulação? Isso varia muito com o que a gente chama da sazonalidade, né? Igual como o secretário mencionou, todo ano a gente passa por esse período, uma coisa que não tem muito como fugir, né? Tem essas alternativas. O que acontece de vez em quando aconteceu esse ano, talvez o frio chegue um pouquinho mais cedo, né? Ano passado o frio tivemos pouco frio, né? O inverno esse ano chegou um pouquinho, quase no final de abril, e isso sobrecarrega muito o sistema, né? Porque a gente começa a campanha de vacinação por volta de abril, mais ou menos, só que as pessoas têm que entender que quando começa a vacinação, a pessoa que é vacinada, ela vai demorar em torno de 2 a 3 semanas para desenvolver os anticorpos para ficar protegida aí da doença. Então, eu acredito, até como a gente estava conversando aqui, que daqui a mais ou menos aí umas 3 semanas, isso aí deve diminuir a sobrecarga aí no sistema. Tá. Quando a gente pensa nesse pico, secretário, de casos mesmo,
ele está previsto agora para dentro do mês de maio, para junho? Qual que é o cenário que a Secretaria está traçando hoje? Hoje a gente tem acompanhado todos os dias, né, as demandas que vêm à nossa porta, os vírus que circulam, o perfil de necessidade de internação, e isso vai fazendo com que a gente vai alimentando um painel de indicadores que nos dá uma projeção. A curva ainda assusta porque ela está num grau de inclinação muito elevado com relação à incidência de casos novos, mas tudo leva a crer que a gente está chegando no que a gente chama de pico, o ponto mais alto dessa demanda por atendimento. As nossas projeções é que em 1 a 2 semanas nós atinjamos esse pico. Depois disso começa a cair a incidência, mas a população só vai perceber e nós dos serviços de saúde só vamos perceber um alívio de fato a partir do mês de junho, porque o pico sendo atingido ainda vão algumas semanas para que o serviço de saúde volte à sua conformação pré-aumento de casos. Secretário, o senhor, além de ser secretário de Belo Horizonte, o senhor tem um papel também de secretário de saúde quase que do Estado, porque a demanda que vem do interior por falta de atendimento local, né, congestiona o serviço de saúde em Belo Horizonte. Como tem sido a parceria do Estado com a Prefeitura nesse sentido? A parceria do Estado é muito importante para nós. Sem fugir da sua pergunta, é importante a gente esclarecer para a população também por que a gente decretou emergência em saúde. Não quer dizer necessariamente a gravidade dos casos, dos sintomas ou com a intenção de assustar a população. Mas o decreto de emergência ele nos permite abrir novos serviços, fazer compras mais ágeis e, inclusive, receber recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Dito isso, depois do decreto de emergência em saúde, o Estado tem feito vários movimentos para nos apoiar. É certo, é um fato que a responsabilidade sanitária de Belo Horizonte é para além das fronteiras do município. E a gente tem procurado tratativas com os municípios do entorno para que a gente diminua um pouco mais essa carga. A gente tem um plano estruturado de enfrentamento de doença respiratória para a nossa cidade, automaticamente atrai para cá usuários de municípios limítrofes que eventualmente não tenham conseguido esse acesso lá perto de onde ele mora. É natural que isso aconteça, né? Além de fazer bem o dever de casa, você acaba tendo que fazer mais do que o seu próprio dever de casa. E a gente pede apoio do Estado, não só que nos ajude a viabilizar mais vagas, né, na sua rede que é sediada na capital. A gente tem feito tratativas, inclusive, no sentido de ajudá-los com indicação de profissionais para contratação temporária, para que a gente possa juntos mesmo nos dar as mãos. O interessado é o munícipe, né, é o cidadão. E a gente tem pedido também interlocução com esses municípios do entorno para que fique menos sobrecarregado o nosso sistema pelo atendimento dos não munícipes. Doutor, no ano passado a situação das arboviroses era bem mais crítica, né? A gente estava com uma explosão de casos relacionados à dengue, sobretudo. Este ano, o secretário está aqui, a situação está mais controlada neste ponto. Mas ainda assim, sempre há uma confusão quando a pessoa está com alguma coisa do tipo, meu Deus, eu estou o quê? É com gripe, é Covid, é dengue, é tudo junto, é doença pós-carnaval. Se o senhor pudesse explicar aqui para o nosso telespectador essa diferenciação entre os sintomas mesmo, até para a pessoa saber, né? Se precisa procurar um centro de saúde, se é algo que dá para ficar mais em casa mesmo, como é que a gente podia explicar isso? Tá. Então, a gente está nessa sazonalidade, as pessoas confundem muito, principalmente a gripe com o resfriado, né? O resfriado é uma infecção mais simples, geralmente causada por um renovírus, sincicial respiratório, adenovírus, são vírus mais simples. Geralmente vai dar um corrimento nasal, né? Uma dor no corpo, uma febre de leve e passa aí depois de 3 a 4 dias. Já a gripe, né, que é influenza, é aquela dor no corpo que as pessoas parece que até tomou uma surra, né, de tanta dor que se sente no corpo, uma febre mais alta que custa passar, os sintomas são mais prolongados, tá? Pode gerar uma prostração e isso vai cometer até na parte pulmonar, pode dar uma falta de ar, que é o sinal de alerta que a pessoa deve procurar atendimento médico. Aí, tem alguns sintomas assim, semelhantes à da dengue, a gente não está num período tão crítico de dengue igual a gente estava, né, que foi no último ano. Mas a diferença é mais a questão do padrão da febre, né, e dos sintomas respiratórios, que a dengue geralmente não cursa com sintomas respiratórios. Então, a diferenciação básica seria mais ou menos essa. E a Covid tem preocupado? Como é que está a situação? Até para a gente atualizar, né? A gente tem
a população infantil, que está demandando muito atendimento. O principal causador é o sincel respiratório, né, o VCE, que a gente chama, né, e a gente tem que aproximadamente 30% dos casos. Na população idosa já é mais influenza. A Covid responde por uma taxa menor. Os últimos dados que a gente tinha visto estavam em torno de 15% a 20%. Então, não é o principal causador da sazonalidade esse ano. Tá. E com a situação bem mais branda, imagino, né, secretário? Até de sintoma, porque o grosso da população está bem vacinado contra a Covid, né, imagino? Sim, exatamente. E a gente tem observado também os mesmos dados que o doutor Cristiano relatou na rede pública, né? Não é uma preocupação atual a Covid. O que não quer dizer que aqueles grupos indicados pelo Ministério da Saúde para o reforço da vacinação contra a Covid estejam liberados de fazê-lo. É importante incluir a vacinação Covid naqueles grupos que ou trabalhadores da saúde, ou pessoas idosas com comorbidades, pessoas imunodeprimidas, eles ainda precisam do reforço e a rede pública tem as doses para fornecer. Tá. Doutor Cristiano, nessa onda aí de dengue e outras viroses, arboviroses, há casos de vírus de uma variante mais agressiva, mais resistente aos cuidados que nós conhecemos e já adotamos? Em questão da influenza, geralmente o que circula, assim, a influenza são 4 tipos, né? A, B, C e D. O que acomete os humanos, principalmente é A e B, com um foco principal na influenza tipo A, que é o que tem circulado geralmente aí, nos últimos anos. Então, o que acontece? Geralmente, por volta aí no final do ano, setembro, outubro, a OMS ela passa para os países do hemisfério sul quais são as cepas mais agressivas circulando, tá? No caso aqui é H1N1, H3N2 e uma cepa da influenza B, para que seja feita a vacina que vai ser aplicada aí na campanha. Então, no caso da influenza, sim, a gente sabe que a influenza A, né, que é H1N1 e H3N2, são as mais agressivas aí no caso. Tá. Secretário, pensando, tem orientação à população, a gente está vivendo esses casos aí de SRAG, né, muito significativos, mas mesmo antes disso, as UPAs aqui de Belo Horizonte estavam muito pressionadas. Aí eu acho que por uma questão conjuntural mesmo, que não é deste ano ou do ano passado. Para a pessoa que está com algum sintoma respiratório, gripal, qual que seria a orientação? É buscar o posto de saúde, aquele que está perto de casa, ou ir para uma UPA que já está tão lotada, né? E os relatos que a gente colhe até aqui no jornalismo da Band é de demoras muito significativas, sobretudo nas UPAs. Se a gente fosse explicar aqui para o cidadão, qual que seria o caminho mesmo a percorrer aí? É importante a gente orientar, né, que é um serviço à população. Aqueles sintomas mais leves, eles podem e devem ser tratados o mais próximo de casa possível, na atenção primária, no centro de saúde. Lembrar a população que a gente instituiu um serviço que é o teleatendimento, que ele permite, inclusive, que esse cidadão não precise se deslocar nem sequer à unidade em muitos casos. Ele vai receber orientação, ele pode receber receita e ele pode buscar a medicação sem precisar de passar por qualquer fila. É um serviço que é muito bem realizado e que, inclusive, pode encaminhá-lo a uma unidade de saúde se, naquele momento do atendimento, o profissional que o atende identificar a necessidade. Então, o teleatendimento, para quem é munícipe de Belo Horizonte e credenciado em um dos centros de saúde, é só acessar o portal da PBH, ele consegue, tem várias disponibilidades de agenda e isso tem sido uma ajuda à população pelo que a gente tem visto de procura. A gente não tem ociosidade nesse serviço mais, o que é um bom sinal. Agora, é importante a gente dizer para as pessoas que exatamente porque as UPAs têm tido uma sobrecarga grande por esse atendimento às doenças respiratórias e não é um atendimento tão ágil quando a gente compara, por exemplo, com a dengue, né? É preciso fazer o atendimento, tem alguns exames complementares e também reavaliação depois do uso de determinado medicamento, para saber se esse paciente está tranquilo para poder ser liberado da unidade de urgência ou se ele precisa de uma internação. Tudo isso demora mais ali. Demora mais, isso faz com que os casos mais leves tenham que esperar um pouco mais. Então, se a pessoa optou de fato pela busca, a UPA, o que a gente pede é uma compreensão, porque de fato o que a gente registra, não por intenção dos profissionais de saúde, é um aumento no tempo de espera mesmo, para os casos leves. E os casos leves, a nossa rede tem sido orientada a fazer um atendimento ágil, a acolher todo mundo. Nós estamos já no segundo final de semana em que a gente abre 5 centros de saúde aos finais de semana para esse atendimento, exatamente para isso, para que essa população não concorra com atendimento nas UPAs e a gente está avaliando isso. Se a procura eventualmente for baixa, não faz sentido
né, usar recurso público para ofertar um serviço que não está sendo aderido pela população. Então, o nosso apelo. Para além do atendimento nesses 5 centros de saúde, que só acessar o portal da PBH pega-se o endereço corretamente, a gente está ofertando a vacinação também. Então, já é o segundo final de semana, porque é importante a gente vacinar, ainda está em tempo de vacinar, e não faz sentido a população ter qualquer tipo de receio ou de preconceito com relação à vacinação, né? É seguro, os efeitos colaterais são ínfimos, mínimos, quase que não tem, eu poderia dizer, e protege contra doenças que podem não só agravar muito a saúde, mas levar à morte. Então não faz sentido. A gente hoje ainda está, depois de um esforço tão grande que fizemos, no último final de semana nós fizemos um dia D, né? Nós vacinamos nos centros de saúde da cidade inteira, no Parque Municipal, aplicamos 60 mil doses na cidade, o que fez com que a gente tivesse uma cobertura vacinal agora para a influenza de 36%, de uma meta que é 90%. Então, a gente espera, e aqui faz um apelo à nossa população, que vacine-se ou leve quem você saiba que ainda não se vacinou, para que a gente melhore esses índices, especialmente nas crianças e nos idosos, que é quando a gente está vendo a população que está mais sofrendo nesse momento. Só para a gente perder essa prestação de serviço, a vacina está disponível para todo mundo, a partir de 6 meses, é isso? Exatamente. Tá. Só que aos finais de semana, nessas 5 unidades que a gente está abrindo. Durante a semana, em todas as 153 unidades de centros de saúde do Belo Horizonte. Secretário, por que essa resistência? Como é que o senhor avalia essa mudança de comportamento, até de cultura, das pessoas após a pandemia, exatamente no momento que mais precisamos de uma vacina? O que aconteceu na cabeça das pessoas e quem está influenciando elas negativamente? Orion, tem várias hipóteses, né? Mas é impressionante que a situação da Covid ela deixa muito claro o que é um antes e um depois de uma vacinação, né? Mudou completamente a história das nossas vidas. A vacinação começou a ser questionada antes mesmo da pandemia, mas veio com fake news, com ideologias, com um desacreditar na ciência, de uma certa forma, nas autoridades sanitárias, num questionamento com relação à segurança dos imunizantes, ou um pensamento de que se eu estou próximo a uma pessoa que já está imunizada através de uma vacina, aquilo vale para nós dois, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, esse movimento ele tem que ser desfeito e a gente tem que combatê-lo em todas as oportunidades que a gente tiver. A saúde humana chegou ao patamar que está exatamente porque a gente aderiu lá atrás à vacinação. Estamos e a gente vivos, abraçou a ciência. Exatamente. Então, que injustiça um pai que chegou até aqui porque ele teve o seu calendário vacinal completo, não ministrar isso para os seus filhos, né? É injusto. Doutor, na prática de consultório, o senhor ainda percebe algum tipo de resistência, no caso de pais, né, mães responsáveis com relação à vacina, seja a da Covid, né, que já está aí, se provou tão eficaz, estamos aqui por causa dela, ou a da gripe, por exemplo? Lucas, tem bastante, infelizmente. Isso que o secretário comentou, a questão da hesitação vacinal, né, isso veio com uma força muito grande pós-Covid. E as pessoas às vezes não param para pensar, depois de tudo que a gente passou com a Covid, se a gente pegar a taxa de mortalidade geral, fica em torno de 2%. A influenza, que a gente conhece há muito tempo, em idosos, em crianças, é cerca de 5%. Ela é muito maior. E a vacina influenza, que a gente faz a campanha, a primeira campanha vacinal foi em 1999. Então, nós já estamos há 25 anos vacinando e sem nenhum problema, com proteção com sucesso. Mas isso realmente, depois da pandemia, teve uma questão da hesitação vacinal que cresceu assustadoramente. A gente tem que ficar trabalhando isso de novo, relembrando isso e falando isso que o secretário bem citou. O adulto, ele chegou até aqui vacinado, proporcionar isso para os familiares, para os filhos, enfim. Bom, a entrevista coletiva está indo para o seu intervalo e volta em instantes. De volta com a entrevista coletiva que hoje fala sobre o cenário das doenças respiratórias aqui na capital, também região metropolitana. Doutor, trazendo até como prestação de serviço aqui para as pessoas que eventualmente
tenham aí algum sintoma respiratório e tudo mais, a gente quando vai em farmácia, drogaria, a oferta de medicamentos, pastilhas, xaropes, antitussígenos e tudo mais é gigantesca, né? E as pessoas gostam de fazer uma comprinha em farmácia, a gente sabe disso, ainda mais questão de oferta que a gente tem em Belo Horizonte. O que de fato a pessoa tem que comprar, não tem que comprar? Quando a gente pensa em gripe, ela tem que respeitar um ciclo mesmo no corpo da gente, porque oferta de medicamentos tem muito, né? É engraçado, né? A gente tem essa cultura muito do xarope, não, tô com uma tosse, passa um xarope para melhorar, né? Mas não, assim, não tem... A questão da vitamina C também, né? Que a gente cresceu muito vendo a vitamina C, mas não tem, comprovadamente, assim, não tem nenhum benefício, né? Os sintomas gripais é hidratação, tá? E controle de temperatura com antitérmico, basicamente só isso, e repouso, tá? Vitamina C, pastilha para garganta, xarope, não tem nenhuma indicação de benefício. E esses antigripais que estão aí aos montes também? Geralmente vai ter ali um antialérgico junto, que dá um pouquinho de sono, né, que melhora um pouquinho a tosse, mas assim, alterar o ciclo da doença, não. Infelizmente tem que esperar, né, a duração, os sintomas vão passar espontaneamente nos casos mais leves, aguardar realmente com repouso e controle da temperatura. Receitinhas caseiras que as pessoas tomam, o tal do chá de boldo, tudo bem, né? Mas tudo bem, né? Porque chá faz bem, né? Ajuda a aquecer o corpo, né? Garganta, isso aí faz bem, vai melhorar de outras formas, mas em combate ao vírus não vai ter muito efeito, não. Viu? Você que gosta aí de... Mas, doutor Cristiano, as pessoas ficam inseguras, né? Ficam sem uma orientação, às vezes, mais próxima, né? Como é que o senhor avalia a questão dos riscos? Uma pessoa que foi infectada mais de uma vez, esses riscos aumentam? Por quê? Você fala de a questão de influenza. Dengue, enfim, qualquer outra virose. Algumas viroses, sim, né? A dengue a gente sabe que os tipos, a infecção por um sorotipo diferente, o risco aumenta. A influenza, não. A influenza, sim, você pode ter vários episódios, você não necessariamente na sua segunda ou terceira gripe, você vai ter ela mais grave. Importante ressaltar, assim, já pegando o gancho, que existe muito isso também da pessoa que toma vacina e acha que ficou gripado, né? Tem medo de tomar porque a vacina causa gripe, né? Assim, a vacina não causa gripe, vacina de influenza, ela é feita de fragmentos de vírus que não estão vivos, nada. O que pode acontecer é que a gente tem outros vírus circulando, né? Então, assim, a pessoa tomou a vacina, ela não está imediatamente protegida, como eu já tinha falado. Então, pode ser que no meio do caminho ela pegue um resfriado, né? Coincidentemente, e acha que a vacina causou isso nela, né? O que não é verdade. O secretário, na rede pública tem muito disso, de o paciente chegar lá, falando do sintoma gripal especificamente, né? E se ele sair do posto sem uma prescrição, sem a receitinha, né? Tem gente que não gosta, né? Fala, mas não vai receitar nada e tudo mais. Tem infelizmente disso, né? é um pouco cultural mesmo, né? E as equipes já estão habituadas a lidar com isso. Muitas vezes você tem que fazer um atendimento muito ágil e ali, aquele profissional, isoladamente, ele é muito pouco para movimentar uma cultura inteira, uma forma de ver o mundo, né? Então, às vezes, o caminho mais fácil é prescrever uma medicação que não vai atrapalhar, né? Como o doutor Cristiano falou, vai ajudar a manejar alguns dos sintomas, sem tratar a causa, porque nesse caso é aguardar terminar mesmo, mas acaba que agrada mais do que falar ali por meia hora e ainda assim a pessoa se sentir que não foi completamente atendida no que ela ansiava, né? Mas, secretário, falar de saúde é sempre importante. Situações como investimentos, recursos, sempre carentes nessa área ou por omissão de algum ente qualquer. Agora, e tecnologia? Tem ajudado o senhor a identificar, por exemplo, criadouros de mosquitos, né, em espaços públicos, espaços privados, até mesmo abandonados? O que o senhor tem feito para poder identificar isso? É muito importante, Orion, a gente acompanhar, né, o restante do mundo. A saúde ela deve evoluir a braços dados com tudo que de melhor a ciência nos oferece. No campo das arboviroses, né, a gente hoje trabalha com um mapa de georreferenciamento e com drones que mostram para a gente possíveis criatórios, possíveis focos, e hoje já são capazes de jogar o larvicida naquele foco. Então, assim, com precisão, sim? Com precisão, como se fosse militar, né? Mas no bom sentido. Acabou aquele negócio de não conseguir acessar invadir o imóvel, não precisa mais disso. Então, isso nos ajudou muito, né? Mais tecnologias também que não necessariamente precisam de grandes investimentos, né? A gente tem as ovitrampas, que são armadilhas que monitoram ali os ovos dos mosquitos,
que são equipamentos simples, mas muito inteligentes e que fornecem informações muito relevantes. A gente continua fazendo monitoramento dessas armadilhas para ovos, né, o tempo inteiro. No campo das doenças respiratórias, a gente tem aí painéis de indicadores. Hoje a gente trabalha com um prontuário, né, informações do paciente, todos digitalizados, né, num sistema que interliga toda a rede. Isso nos dá informações em tempo real muito valiosas, mas também a gente tem trabalhado com o teleatendimento, né, a teleconsulta, uma plataforma que à distância o médico vê, interage com o usuário. Muitas vezes ele pode, com o auxílio de um outro profissional da saúde, colher dados vitais e melhorar a sua informação a respeito daquele paciente. E essa tecnologia já é disponível, já é uma realidade no SUS de Belo Horizonte e deve ser cada vez mais utilizada. Na minha gestão, o que a gente orienta é que a gente cada vez mais abrace novas tecnologias, sempre alinhadas com a necessidade do cidadão. Ainda nesse campo aí, aquela produção de a biofábrica, né, dos mosquitos, produção de população de mosquitos não contaminados, né? Isso, né? É outra tecnologia soft, né, que vem também para ficar, né? Um mosquito infectado por uma bactéria que faz com que ele já não transmita mais o vírus da dengue. São tecnologias em saúde que a gente tem que ter olho de ver, ouvido de escutar, porque muitas dessas ideias elas vão estar em nosso meio mesmo, elas não vão ser importadas de países da Europa, dos Estados Unidos, vão estar aqui, né, ao nosso alcance. Temos que ter uma boa rede e uma boa escuta para dar oportunidade a essas novas tecnologias soft aparecerem e nos ajudarem. Ô, secretário, quando a gente comentava no início do programa que neste ano foram mais de 140 mortes pelas síndromes respiratórias, qual que é o perfil desse paciente? Das mortes, né, eu digo? São pacientes ou muito jovens, né, cuja árvore brônquica ainda não é suficiente amadurecida, e é por isso que nos preocupa os casos de bronquiolite mais graves, e principalmente a urgência em adotar medidas para evitar que o caso se agrave. Sim. Ou pessoas que tenham a imunidade comprometida, ou porque está usando algum medicamento e faz com que essa imunidade fique comprometida, ou porque ela tenha outras doenças, né, que se somando debilita muito a capacidade de reação do organismo. Então a gente não fala isso para alarmar, para assustar ninguém, mas a gente fala para alertar, né? Se você tem aí próximo de você uma pessoa que tem mais de uma doença em conjunto, que mantenha as consultas regulares, né? Que mantenha o uso do medicamento, que faça lá o seu check-up, que se agasalhe bem, que se hidrate bem nessa época, que fique em ambientes ventilados. Algo que a gente aprendeu, ou pelo menos deveria ter aprendido com a pandemia, a etiqueta respiratória, o uso de máscara, evitar aglomeração se você estiver com sintomas, orientar alguém que você conheça que esteja assim a não fazê-lo, né? Evitar tocar olho, boca com a mão, né? Usar a etiqueta respiratória, lavar muito as mãos. São coisas que a gente já deveria ter aprendido, que os orientais já praticavam muito antes da pandemia e que estão em voga novamente. Eu acho que é importante a gente relembrar isso para a população. Eu ia perguntar isso para o doutor, se da pandemia a gente adquiriu muitos hábitos, alguns ficaram, outros não, alguns que nem se mostraram eficazes, né? Que a gente ficava naquela loucura de limpar, jogar tudo, né? Com álcool gel, superfície, sola de sapato, mas enfim. Mas alguma coisa que a gente perdeu, doutor, que a gente deveria ter retomado da pandemia, talvez dessa etiqueta mesmo respiratória que até o secretário comentou? Algumas coisas ficaram um pouco para trás, né? Tinha mais, e as pessoas lavavam mais a mão, né? Isso aí acabou se perdendo com o tempo. Acho que trouxe o álcool gel, que estava um pouco esquecido. O uso de máscara também está praticamente esquecido, mas assim, a etiqueta respiratória as pessoas têm. Assim, quem tiver com algum sintoma, às vezes, para ir trabalhar, pegar um ônibus, colocar uma máscara, né? Eu acho que isso aí precisa ser... Protege de fato, né? Isso a gente sabe. Eu queria só comentar o que ficou da pandemia também, de coisas boas assim, e de novas tecnologias, que até o secretário falou muito, questão das crianças internadas. A gente tem essa tecnologia assim, super nova que foi implantada agora, que é a vacina para gestantes, né, que vai proteger contra o vírus inicial respiratório. Porque a gente tem as crianças... que sofrem com bronquiolite, essa tecnologia, as gestantes, e já foi incorporada no SUS, vão ser vacinadas para a criança já nascer imunizada contra o inicial respiratório. Então, assim, eu acho que isso nos próximos anos deve dar um alívio
muito grande, assim, né? Principalmente nessa época sazonal. Boa lembrança do doutor. A vacina da bronquiolite já está disponível na Rede SUS, né, secretário? E muitas, eu acho, mães, inclusive até meu ciclo aqui, até de jornalistas aqui da Band, conhecidos de jornalistas, não sabiam disso. Queria que o senhor até falasse, lembrasse para quem está nos assistindo aqui. Bora vacinar as gestantes, porque a gente vê que também a cobertura vacinal das gestantes e das puérperas, né, que são grupos que a gente monitora de perto, ainda está, né, a desejar. E talvez porque o sentimento da mãe é de mexer o mínimo possível com aquela gestação, né? Não, o time está ganhando, mexe não, mas na verdade é um ganho a mais, é uma proteção a mais para o bebê e as vacinas são seguras, são testadas e são utilizadas por muitas pessoas. Eu acho que passou da hora da gente abandonar a resistência, a hesitação em se vacinar e a gente deveria também melhorar a cobertura para esse grupo de população. Secretário, qual que é a orientação para uma gestante infectada com dengue, zika, chikungunya? Há risco para ela, para o feto, para a criança? Sim, a gente sabe, né, de alguns casos de transmissão, dependendo da doença, e o monitoramento tem que ser muito de perto, né? A gente orienta que, ao ter qualquer tipo de sintoma, que a gestante procure um dos nossos serviços, porque ela vai receber todas as orientações e o acompanhamento, se necessário, no pós-parto. É importante, nessa fase da vida, estar muito alerta, né? Muito atento. Só para a gente voltar para a questão da bronquiolite, doutor, o que é a bronquiolite? Afeta isso? São os brônquios, mas parece que ela é bem grave, né? Dependendo do caso. A bronquiolite é causada a sigla UVCR, né, que é o vírus sincicial respiratório, e ela é extremamente grave em crianças de 0 até 6 meses, mas assim, de 0 a 2 meses, mas principalmente de 0 a 6 meses. É um vírus que para gente, para adultos normais assim, sem comorbidades, sem doenças graves, ele causa pouca alteração. Geralmente ele tem seu acometimento nessa faixa etária de 2 anos, depois ele vai atingir os idosos com comorbidades. Tá? É um vírus que geralmente causa resfriado, mas nessas crianças que não têm essa imunidade, pode ser extremamente grave, porque atinge os brônquios e ela vai precisar até, em alguns casos, de intubação, CTI, né, que é a principal causa aí de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Tá. Muitos casos desses, secretário, na rede? Como é que está? Acho que a maioria, né? Muitos casos, quando a gente fala que a gente tem esse perfil populacional pressionando o nosso sistema de saúde, ou seja, são os pequenininhos mesmo, né, e muito frágeis e que a gente tem que dar uma assistência muito assertiva e muito rápida, exatamente para que eles não progridam com quadros graves. De novo, não queremos alarmar a população e dizer, meu filho está com bronquiolite, meu Deus, vai acontecer o pior. Não, não vai acontecer o pior se você procurar rapidamente o serviço de saúde, procure nossa rede, né, que será bem atendido. Nós temos conseguido internar todos os casos que têm necessidade de internação. O que a gente não pode é minimizar, né? Ou retardar uma procura por atendimento, é isso. O diagnóstico de bronquiolite por si só não significa o pior desfecho. Significa que a gente tem que estar alerta e agir rápido. Tá. Nessa fase de contingenciamento de orçamento, secretário, o Estado tem cumprido aquele mínimo constitucional com Belo Horizonte, com os outros municípios? Como é que o senhor tem acompanhado isso? O que a gente tem notícia, Orião, é que o Estado tem conseguido manter esse percentual mínimo constitucional. Ocorre que é um Estado muito grande e diverso, né? Belo Horizonte é um dos 853 municípios e também tem necessidades em saúde. Então, independentemente do mínimo constitucional atingido pelo Estado, nós precisamos de mais recursos oriundos do Estado e todos eles são muito bem-vindos. A gente está em tratativas constantes para que a gente melhore esses aportes, porque para o Estado, a capital funcionando bem é interessante, né? Não há ganho nenhum para o Estado se os serviços de Belo Horizonte estiverem aquém do seu potencial todo de resposta. E o secretário Fábio é muito consciente disso, é sempre aberto ao diálogo e é com ele que a gente tem aberto essas tratativas e estamos muito esperançosos de conseguir aquilo que a gente está pleiteando. Belo Horizonte é uma referência e uma responsabilidade também, né? Exatamente. E tem algumas situações, algumas especialidades que é a única saída para o mineiro, né? Algumas especialidades estão concentradas em locais distantes e outras é só aqui mesmo, por conta da concentração de serviços, de especialidades e de tecnologias que a capital tem. Então, por óbvio,
fortalecer o SUS de Belo Horizonte fortalece o Estado como um todo. Secretário, ainda nessa questão dos repasses, como é que está a questão dos repasses federais? E pergunto também a questão de emendas parlamentares. A gente sabe que dentro dessas emendas, as tão faladas emendas, né, sempre tem um mínimo ali que tem que para saúde e educação. A Prefeitura de Belo Horizonte recebe esses repasses, a busca aí por parte dos deputados com relação, olha, estou com não sei quantos milhões, o que a Prefeitura está precisando? Tem esse diálogo, tem esse interesse por parte aí da classe política? Bom, Lucas, a gente, nessa gestão, com a chegada do secretário de governo, Guilherme Daltro, a gente tem avançado com essa questão e a gente tem trabalhado com um portfólio de projetos elegíveis para serem financiados com verba de emenda, que era um pleito dos parlamentares mesmo. Né? Olha, eu quero destinar, mas não sei para o quê, e depois eu destino isso para numa burocracia ou numa inviabilidade de executar essa emenda. Então, a gente fez no sentido de facilitar, mas a gente quer mais. O parlamentar, muitas vezes, não vê um ganho imediato com determinadas ações em saúde que, para nós, são cruciais, que é o custeio da atividade. Então, muito mais importante do que se investir na construção de um equipamento ou trazer um determinado exame, um tomógrafo, um mamógrafo, etc., também são importantes, mas tem situações em que é muito fundamental a gente ter custeio e não só investimento. Né? E isso é muito importante. A gente tem tentado apresentar para os parlamentares, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, a importância disso. Olha, o parlamentar tal, ele manteve o funcionamento de X centros de saúde aqui com esse recurso de emenda. O parlamentar tal viabilizou a compra de X medicamentos que abasteceu a nossa rede ou impediu dela ficar desabastecida. Mas é um trabalho, porque a própria realidade das emendas ainda é algo incipiente, né? É novo para todos nós. Mas a gente não pode cair na situação de ser destinado algo para nós, parecer que a gente não quer receber, o secretário está precisando de recurso e não executa essas emendas, mas há um porquê. Né? Muitas vezes há impedimentos mesmo de fazer, ou às vezes aquilo que o parlamentar quer já está previsto no nosso orçamento com outro recurso e pelo jeito que vem a emenda não me permite remanejar. Sim. Então a gente tem feito esse trabalho. Agora, quanto à sua pergunta sobre os recursos federais, Lucas, a gente está recém-chegado de Brasília também, né? Eu com o prefeito Álvaro Damião estivemos junto com o ministro Padilha levando os pleitos da saúde de Belo Horizonte, porque o que a gente observa é que se colocássemos num gráfico a curva daquilo que é investido pelo governo estadual tem uma discreta tendência de se manter constante. Um platôzinho ali. Um platô. O do governo federal, uma discreta tendência de subir muito pouco. E os recursos municipais, uma fortíssima inclinação de subida. É isso que não dá. O município não consegue arcar sozinho com tanto serviço. Claro. E a gente não quer ter perda, a gente não quer ter retrocesso. O SUS de Belo Horizonte é uma referência para o Brasil. Muitas das políticas públicas que são utilizadas nacionalmente nasceram aqui por vários e vários que já passaram por essa rede, né? Algumas pela atual gestão, tem ajudado o Ministério. O programa Mais Acesso Especialista é um deles. Então, diante disso, a gente levou um pleito para o ministro para que nos permita continuar avançando, inovando, crescendo, atendendo, mas também com o auxílio do governo federal. Né? Belo Horizonte deu-se a impressão de que estava muito rica e autossuficiente do ponto de vista da saúde, mas não é verdade. Os recursos destinados ao orçamento são enormes, mas eles são insuficientes mesmo sendo enormes. E demanda constante, o que a gente mais tem. Constante, crescente, né? Então, é por isso. A gente tem recebido repasses federais em dia, mas a gente precisa que o volume seja maior e usado mais racionalmente na manutenção da nossa rede. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela vinda aqui à entrevista coletiva, doutor Cristiano também, Orion, prazer. E, obviamente, a você aí de casa. Você pode rever este e outros programas do nosso Jornalismo Esporte lá no nosso canal no YouTube, na página Band Minas. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana e, claro, bora vacinar. Até!